Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Esse é um combo, 2 Bíblias em um vídeo só. E o tema hoje é Bíblia de Estudo Reformada. Como você viu na thumbnail, vamos falar sobre a Bíblia de Estudo de Genebra. Vale a pena ter uma Genebra, comprar uma Genebra em 2026? O que tem aqui dentro que o pessoal gosta tanto da Genebra? Vou mostrar para vocês na tela, aqui na minha mesa, agora, daqui a pouco, na verdade, né? E Bíblia de Estudo Reformadores. O que aconteceu com ela, né? Sumiu, ninguém fala mais nada da Reformadores. Será que realmente vale a pena? Ou será que era só propaganda, porque a gente tinha ganhado de graça essa Bíblia aqui e tinha que fazer? Será que é isso? Muitos canais fazem só isso, é só para você comprar porque eu ganhei. Não, aqui nós vamos mergulhar nela e entender o que tem dentro dela. De cara, já fala que vale a pena porque ela é uma excelente King James que nós temos do Brasil, beleza? Ela é bonita, tem uma boa formatação para estudo mesmo, pode levar para a igreja. O tamanho dela é quase igual ao tamanho da CFRCM, dá para levar para a igreja isso aqui. E o que tem dentro dela você vai descobrir hoje. Agora, cara, você é inscrito nesse canal? Se inscreva no canal, ativa a notificação porque nós temos muitos vídeos aqui para você assistir. Gosta de Bíblia de estudo, gosta de explorar as Bíblias de estudo aqui na tela, vendo na minha mesa? É aqui que você tem que se inscrever. Aqui nós falamos sobre as Bíblias. Não é um canal de marketing, é um canal de Bíblias, meu amigo. Ó, tá me vendo pela televisão? Usa o QR Code, acessa o canal e se inscreve pra gente continuar estudando Bíblias aqui também, beleza? Deixa eu falar um detalhe, na área de membros tem estudos exclusivos para os membros, então clica aqui em Seja Membro, vai aparecer um vídeo, você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Vamos para minha mesa? Será que vale a pena essas 2 Bíblias? O tempo todo eu vou depender dos comentários de vocês, tá bom? Eu vou mostrar o que tem aqui, vou dar a minha opinião, mas o que vale são os seus comentários, porque são vocês que mandam aqui no nosso canal. Vamos começar pela Bíblia de Estudo de Genebra. A minha Bíblia de Estudo preferida, não é a melhor Bíblia de Estudo do planeta, mas é a minha preferida para uso. Essa é a 3ª edição. Deixa eu falar logo aqui, não existe primeira edição de Genebra, não é mais fabricada, então não adianta perguntar. Muita gente me perguntar isso, né? Não tem mais a primeira edição sendo fabricada, agora é só a 3ª edição. E essa 3ª edição tem o mesmo conteúdo da 2ª edição. Se você ainda achar a 2ª edição em alguma livraria, pode comprar porque é o mesmo conteúdo. O que muda da 2ª para a 3ª é isso aqui, ó, letra grande. Essa Bíblia tem uma letra astronômica, por isso que ela é tão grande também. Eu não preciso nem dar zoom para você ver, tá vendo, ó? Agora vamos entender o que tem aqui dentro, né? É uma Bíblia de estudo, pessoal, que vem com o texto Almeida Revista e Atualizada. Ela é majoritariamente reformada, calvinista, tá bom? Todas as linhas calvinistas estão aqui dentro. Se você for comprar ela, saiba que o estudo dela é calvinista reformado. Isso não é nenhum defeito, né? Eu sou reformado, eu gosto do estudo dela. E você que não é reformado, pode aproveitar muita coisa também do que tem aqui dentro. Eu mostrei a Bíblia de Estudo Pentecostal e falei, tem coisa aqui dentro, e nessa aqui também. Só que você vai comprar ela se você for estudar, entendeu? Porque os estudos dela são muito bons para você fazer em casa mesmo. Nós temos aqui um índice gigante, com Antigo e Novo Testamento, aqui alguns detalhes e no final os auxílios. Eu gosto muito dessa Bíblia por causa dos auxílios, né? Mas ela também tem aqui artigos teológicos, ó, muitos artigos teológicos que são pequenos quadros dentro dela com um estudo específico sobre o texto. Temos quadros temáticos, os mapas, tem ilustrações aqui dentro também. Vai até aqui, ó, é bem grande, né? Ela tem uma boa introdução nos livros e também introdução nas partes dos livros, ou seja, você vai ter uma introdução ao Pentateuco, ó, Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco. Você vai entender o que é cada parte da Bíblia, isso é importante. E depois você vai ter uma introdução ao livro de Gênesis, e as introduções delas são muito boas, ó. Grande até, né? Olha o tamanho. E o esboço dessa Bíblia também é muito bom para você estudar a Bíblia. Aqui você consegue fazer algo que eu mostrei na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que é o quê? Usar o esboço dela para estudar a Bíblia pelos comentários.
Entende? Então, eu quero estudar Gênesis, eu vou usar o esboço para mim seguir o meu estudo. Então, a primeira parte do livro de Gênesis é sobre a história primitiva, que vai até o capítulo 11, versículo 9. Eu vou usar esse plano de estudo aqui, ó, para entender essa primeira parte. Isso faz com que você aprenda literalmente o livro todo estudando pelo esboço. E quando você vai nos comentários, os comentários estão alinhados ao esboço. Por exemplo, aqui o primeiro ponto é uma introdução a 1.1 até 11.9. Então nós temos aqui um pequeno comentário de introdução. Pequeno, tá? É pequeno mesmo. Aqui não tem como fazer muita coisa não. E depois, o primeiro tópico vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Você vai ver aqui, vai ter um comentário sobre esse início também. E aí depois os comentários de cada versículo seguidos de acordo com o que está no esboço. Isso faz valer a pena estudar a Bíblia pela Bíblia de Estudo, seguindo o esboço dela. Beleza? Eu só não faço isso porque é ARA e eu não leio mais texto ARA, mas eu uso ela para consultar os comentários. Se você não se preocupa com a tradução, aí você pode pegar só ela e ir de Gênesis a Apocalipse, você vai aprender muita coisa. Entrando na Bíblia, nós temos o texto bíblico gigantesco aqui em 2 colunas. Temos aqui referências bíblicas e notas de estudo referente aos textos bíblicos. Aí tem bastante nota mesmo, ela é uma Bíblia com bastante notas. Assim, tem capítulo que tem pouco, né? Mas geralmente tem. Os quadros que eu falei com vocês estão aqui, ó. Criados à imagem de Deus. Quem sou eu? Aí tem um estudozinho aqui. Às vezes são grandes, às vezes são pequenos, varia muito do tema, né? Tem outro aqui, ó. Corpo e a alma. O que eu sou? A primeira, que legal a sequência, né? A primeira é quem sou eu, a segunda é o que eu sou. E ela também tem estudos maiores, né? Vou ver se eu vou achar aqui um estudo grande. Deixa eu pegar aqui no sumário. Antes de continuar nosso vídeo, você já pensou em se tornar membro de um canal com muito conteúdo na área de membros e pagar só R$ 4,99 por mês? Isso mesmo, menos de 20 centavos por dia. Esse é o preço de ser membro aqui no Sobre Bíblias. E cara, tem um monte de conteúdo aqui na área de membros já te esperando, inclusive análises mais profundas de Bíblias de estudo também estão aqui na área de membros. Bíblias que não ficam abertas ao público, você vê aqui do outro lado. Então vou convidar você, deixando um vídeo de 15 segundos para você ver como que está a área de membros no dia que eu gravei o vídeo que você está vendo hoje. Então, ó, acompanha aí. A primeira coisa que você vai perceber é que o brasileiro não gosta de ler. Isso é óbvio, né? Isso é culpa sua e, em parte, culpa da nossa cultura. A cultura do Brasil é uma cultura hedonista. O hedonismo acha que se você tiver que gastar tempo lendo, isso já é ruim. Então ele prefere alguma coisa que seja mais diluída, alguma coisa que seja mais pronta, mastigada. Isso faz parte do hedonismo, tá? O brasileiro cresce numa cultura hedonista, infelizmente. Isso atrapalha o seu crescimento intelectual também. É mais fácil ver uma série na Netflix do que ler o livro, por exemplo, né? Mas não é mais prazeroso. Essa é a questão. Ah, gostou, né? Eu sei que muita gente gosta do conteúdo que a gente está tratando agora na área de membros. E se você gostou e quiser ver completo e muito mais do que isso, torne-se membro. Clica aqui em Seja Membro, vai aparecer um vídeo explicando como funciona e vem para a área de membros também, beleza? Agora sim, vamos continuar vendo o vídeo de hoje. Antes de ir para o quadro maior aqui, olha aqui, ó, a aliança das obras e a aliança da graça. O que é a teologia das alianças? É uma Bíblia que é aliancista. Diferente da outra que eu mostrei, da aplicação pessoal, da Bíblia de estudo Holman também, e da Bíblia de estudo pentecostal, essa aqui é aliancista. Então você quer uma Bíblia aliancista aos moldes da Reforma Protestante, é essa aqui. A Bíblia de estudo que a Fiel lança, às vezes ela é aliancista batista, muda um pouco, ok? Aqui não, aqui é aliancista reformado. Tá aí, ó. É um estudo até grande, vai do outro lado aqui da página. Agora sim, eu tenho que ir lá em Gênesis capítulo 9, que tem um quadro
maior, né? Ó, esses quadrinhos aqui, ó, são tabelas, né? Chama de quadro, mas são tabelas, ó. As principais alianças na Bíblia. Tem vários desses aqui espalhados pela Bíblia. Uma tabelona, explicações adicionais aqui embaixo, vão te ajudar a entender o texto bíblico. A Genebra ela é muito focada no texto bíblico. Apesar de tratar tudo pela cosmovisão reformada, ela é bem centrada no contexto. Isso faz dela uma Bíblia muito boa. Tem mais alguma coisa aqui do outro lado? Tem não. Beleza. Mudando aqui para o Novo Testamento, você vai ter um estudo também a respeito do período intertestamentário, que é uma coisa interessante da gente saber e estudar. Quando a gente pega a Genebra, o foco aqui é o contexto, né? E a doutrina dentro do contexto. Então é importante falar sobre o período intertestamentário. Ó. Um estudo sobre os evangelhos e também aqui... cadê? O estudo dela é pequeno, mas tem, ó, período intertestamentário. Tá aqui. Tem um quadrão aqui, né, de Malaquias a Cristo, que é um estudo bem importante de fazer. Você que tem canal, que quer gerar conteúdo, isso aqui vai ajudar bastante vocês a terem o que mostrar. É bem interessante, né? E aí o período entre os testamentos, parte da história do período entre os testamentos, ó. É pequeno, é resumido, mas dá para você ter uma boa noção do que aconteceu. E aí a mesma coisa lá do início, né? Evangelhos e Atos e uma introdução a Mateus. Uma coisa que eu gosto dela é que a introdução lá no Antigo Testamento traz Jesus no livro do Antigo Testamento. E isso ela traz em todos os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente está aqui em Ageu capítulo 1. Né? Ageu, que é um texto tão pequeno, ela conseguiu fazer um estudo bem grande de Ageu, ó. Tá aqui, ó. Autor, data, ocasião, propósito, características, Cristo em Ageu, tá vendo? Faz um comentário sobre isso. E vai te ensinar a identificar Jesus no Antigo Testamento. Então isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia de Estudo de Genebra. Essa noção aqui de que Cristo está lá e ela te ajuda a entender. E esses livros proféticos aqui, eles têm muito conteúdo, cara, pouco explorado. E a Genebra faz questão de trazer muito comentário sobre ele, ó. O Ageu é um livro com 2 capítulos e olha o tamanho do estudo que ela trouxe. Então ela tem bastante conteúdo pra gente de aprender também os livros proféticos, né? Algumas bíblias de estudo não tratam muito bem os livros proféticos, principalmente os profetas menores, já reparou? Ela vai trazer uma boa noção em toda a Bíblia. Você vai aprender a ver muita coisa no Antigo Testamento usando a Bíblia de Genebra. Beleza, ela segue o mesmo padrão que eu mostrei até agora, né? Bíblia estudo, comentário, clássica, não muda muito, isso aqui é básico mesmo. E aqui no final nós temos os auxílios. Os auxílios da Genebra são assim, uma parte dela que se destaca, né? Porque ela traz aqui a confissão de fé reformada de algumas igrejas reformadas, não só da igreja presbiteriana, né? Você tem aqui auxílios. Você que é crente presbiteriano, você sabia que a sua igreja tem que obedecer à confissão de fé de Westminster para ser presbiteriana? Muitas igrejas presbiterianas não são presbiterianas. Os membros não sabem o que é confissão de fé, não sabem a história da reforma, não sabem a história de Westminster, não são reformados, só tem a placa lá. Eu quero alcançar você que é membro de uma igreja dessa. Se a sua igreja não ensina a confissão de fé de Westminster, ela não é presbiteriana. Ela só carrega o nome da presbiteriana. Os presbiterianos sofrem do mesmo problema dos pentecostais no Brasil. E a gente acaba achando que é só os pentecostais, né? Não. Muitas igrejas presbiterianas são falsas igrejas presbiterianas. A IPB deveria ensinar as confissões de fé reformadas. Ah, mas os membros não gostam. Eles precisam procurar uma igreja que se alinhe então a eles. Porque a igreja reformada segue os padrões de Westminster, sabia? É assim que tem que ser tratado. Estou denunciando isso porque eu denunciei lá nas Bíblias Pentecostais, né? Então eu estou denunciando também. Muitas, e aí eu vou esperar os comentários de vocês. Vocês acham que são muitas ou são todas? Muitas igrejas presbiterianas são falsas igrejas presbiterianas. Não seguem a confissão reformada. Deveriam mudar a placa, né? Para não envergonhar o nome IPB que nós temos no Brasil, que é uma grande instituição, tá bom? Ó, nós temos aqui confissão belga,
Confissão é uma coisa que vocês têm que conhecer. Ela trata os temas, as doutrinas bíblicas de forma sistemática. Então, por exemplo, na Confissão Belga, o primeiro capítulo é o único Deus. Você vai estudar esse capítulo todo, lendo aqui o texto da confissão e embaixo as referências. O correto é você estudar o texto e conhecer cada texto desse. Então, o estudo da confissão não é rápido, ele é demorado e você vai crescendo cada vez que você faz, entende? Por que eu sei? Porque eu fiz. No meu caso, eu fiz aqui a confissão de fé de Westminster, que na minha opinião é a melhor confissão de fé que tem. É a de Westminster, tá? Tem de Heidelberg, tem vários aqui dentro. O Cânon de Dort. No meu canal sobre teologia reformada, estou falando sobre o Cânon de Dort bem devagarzinho. Tá lá, tem um monte de estudo para vocês lá também. Mas a minha confissão é a confissão de fé de Westminster, ó. Capítulo 25, o arrependimento para a vida. Tem cada tópico sobre ele aqui. É a que eu estudei, tá bom? E é isso que tem dentro dela, pessoal. Aqui atrás segue o padrão, né? Palavras ali, referências, isso aqui todo mundo já viu. Peso e medidas, isso aqui não muda nada disso aqui. O que muda nela são as confissões. Então, cara, vale a pena ter uma Bíblia de Genebra? Claro que vale. Eu não sou reformado. Vale a pena? Vale a pena também, porque você vai conhecer a história. A história da igreja reformada é a história da igreja protestante. Então você vai conhecer e vai valer a pena também. Mas, e a Bíblia de Estudo Reformadores? Aqui a gente já tem uma outra pegada. Beleza? Uma pegada interessante também, mas um pouco diferente da Genebra. A ideia da Bíblia de Estudo Reformadores é trazer o que os principais nomes na história da Reforma, incluindo aqui Jacob Arminius, a respeito do texto bíblico. Esses caras criaram muito conteúdo, muitos comentários, então a BV Books colocou nesta Bíblia aqui comentários de vários reformadores ao longo da história, tá bom? Ela vai trazer aqui a versão King James Version, como eu falei, numa das melhores edições, né? Eu mantenho a minha palavra aqui, ela é uma das melhores traduções no Brasil. Tenho lido mais a King James ultimamente, tenho gostado da King James. Essa King James aqui é 2023, a edição 2023 já tem bastante revisão ortográfica, né? O pessoal reclamava muito do texto, então isso aqui já tem bastante revisão. Então você vai pegar um texto mais maduro da King James, digamos assim. O sumário dela, nós temos aqui algumas introduções, né? O prefácio, o conselho, autores, e aí nós temos aqui compreendendo o aparato crítico do Novo e do Antigo Testamento. A BV Books gosta muito do texto crítico e eles gostam muito de falar sobre crítica textual. Então algumas notas entraram aqui. Significa que o texto foi mexido? Nem tanto. Tá? O que aparece são nas notas e não no texto bíblico. Então você vai ter ali notas a respeito da crítica textual que talvez pendem para o texto crítico também. Talvez, tem que olhar nota por nota, obviamente que eu não vou fazer isso. Não é minha preocupação. Mas a grande sacada desta Bíblia são os comentários dos reformadores, como o nome dela diz. E abrindo ela, nós temos aqui acesso há umas informações introdutórias, né? Conselho aqui dela, enfim. Parte da história, autores citados nessa obra. Então ela vai trazer comentários de Agostinho, André Willett, tá aqui, Armínio, a Calvino, enfim. Tem vários aqui, ó. Brens, John Bunyan, vai ter comentários de John Bunyan aqui também. Nicolau de Lira, Martinho Lutero. Tem mais, vamos ver todos. Orígenes é um pai da igreja, mas ele é importante para a reforma protestante. Ele viveu de 185 até 253 depois de Cristo. Pedro Marty, Teodoro Beza, o Zwinglio está aqui também. Sempre com esses QR Codes para você ver conteúdo a respeito do que ela está falando, né? Tyndale está aqui também. Tyndale já que é do período pré-reforma protestante, e o Músculos, que é o cara mais forte dessa Bíblia, né? Não entendi porque, né? Mas tá aí, tá aqui também. Quem é o Músculo? Vamos falar do musculoso, ó. É um teólogo alemão,
foi o monge benedito até que foi ordenado diácono de Estrasburgo, na França, tornando-se, assim, assistente de Martin Butzer. Após isso, se tornou professor de teologia e também pastor na cidade de Augsburg. Escreveu nesse período a sua obra mais famosa, e aí tem o nome dela aqui, ó, Commonplaces of the Christian Religions. Tornou-se um pregador e escritor da fé reformada. Participou também da Concórdia de Wittenberg em 1536. E aqui nós temos também o aparato crítico aqui, né? A BV Books, eu vou falar sincero para vocês, cara, ela não larga do texto crítico, ela ama o texto crítico, né? E assim, somos nós que ficamos pressionando para ela continuar com a King James perfeitinha, tá, pessoal? E isso aqui é uma crítica à BV Books também. Vocês deveriam separar os grupos aí. King James é King James, texto crítico é texto crítico, tá bom? Nada de textual dentro da King James, ninguém quer ela lá. Vocês têm que entender que às vezes a gente quer uma coisa que ninguém quer. É duro isso, eu tive que aprender na prática. Ninguém quer a textual dentro da King James. Quem estuda King James não gosta da textual, entende? Nós não gostamos da textual, mas tem gente que gosta, então vocês têm que separar o mar vermelho aí, ó. Lá do King James, aqui é só texto recebido e a gente é bravo. Lá do crítica textual, do texto crítico, problema de vocês se viram para lá. Então nós é que pressionamos, os canais, as pessoas que gostam da King James é que pressionam. Vamos continuar pressionando. E a King James está excelente, não pode ter mais mudança lá dentro. Se tiver mudança, estraga. E se estragar, eu vou fazer questão de vir aqui falar, estragou. Tá bom? Então, presta atenção, vocês da BV Books, somos nós que mandamos em vocês. E essa é a verdade, tá bom? Abrindo ela, nós temos tudo que eu mostrei, que é o quê? A introdução, né? Ela tem muitas fotos, tal, de textos antigos. Por exemplo, essa imagem aqui é um manuscrito do deserto da Judéia. E ela tem aqui a foto do manuscrito do deserto da Judéia. Tem uma explicação aqui embaixo, né? E os outros pedaços aqui também. Acredito que seja do Mar Morto isso aqui. Se eu tiver enganado, me corrige nos comentários. E nós temos uma introdução mais simples dessa vez. A introdução da Roma é melhor do que a dela, tá? A Roma também é da BV Books. Bem simples. E aí nós partimos para o texto bíblico. Quando a gente chega no texto bíblico, o Agostinho tá aqui me assistindo, ó, ele tá querendo vir para cá. Mas acabou a folga dele, ele não pode ficar aqui atrás mais. Ele tá vindo para cá, vai parar aqui do meu lado, quer ver? Nós temos o texto bíblico, como eu disse, de uma das melhores versões da King James, dividido em duas colunas, palavras de Deus em vermelho, Deus, Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo em vermelho, e quadrinhos aqui com informações a respeito da tradução, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, aconteceu após da morte, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Essa aqui eu vou mostrar mais que a Genebra, porque essa faz tempo que a gente não fala dela, né? Então, acredito que a gente tenha mais dúvida nela do que na Genebra, né? Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo. Então, nós temos aqui uma nota sobre o texto, ó. O servo do Senhor, grego Josué. Uma variante portuguesa desse termo aqui, do hebraico, que está aqui. Yoshua, que em aramaico está escrito ali, e Yeshua. Então é uma nota sobre o texto bíblico. Essas notinhas aqui sobre o texto bíblico. E aí, tá ali, Agostinho. Fugiu agora. E aqui embaixo nós temos os comentários daqueles nomes que eu mostrei lá atrás. Primeiro vem uma lista de referência. Depois os comentários. Por exemplo, esse comentário aqui é do versículo 2 de Josué, capítulo 1, e é um comentário de João Calvino. Calvino comentou Josué. Josué, nunca saiu esse comentário no Brasil, né? Mas João Calvino comentou muito da Bíblia, só que a editora Fiel não quis traduzir o restante. Não sei porquê, mas tem o comentário de Josué também. Tá aqui, ó. E essas duas colunas é um comentário só, sobre o versículo 2. É claro que o comentário de Calvino sempre abrange
o contexto do texto. Então ele vai citar partes do texto aqui também. Mas isso aqui é só um comentário de Calvino. Passando aqui, nós temos outro comentário também de João Calvino, né? Aqui a BV Books escolheu bastante Calvino, né? Pelo jeito, ó. A respeito da palavra prostituta no versículo 1 de Josué 2, tá vendo? Ó? Que é da Raabe ali, ó. Provavelmente é um comentário aplicativo, isso aqui, pastoral, tá, pessoal? E aí os outros recursos dela, como eu disse aqui, ó, recursos textuais, né, durante a Bíblia, com fotos, ó, bastante coisa, né? E os comentários ali embaixo. Vamos passar para o Novo Testamento, vamos ver como é que é lá, né? Vou pegar aqui, Novo Testamento. Hosana nas alturas, por exemplo, aqui é um texto de Mateus, capítulo 21, ó. Temos aqui o texto bíblico. Como eu disse, é a melhor versão da King James para leitura. Eu gosto muito desse texto aqui. E aí nós temos aqui um comentário do capítulo 21, versículo 9. Esse comentário bem grande, ó, pega aqui tudo. E é um comentário de João Calvino. Eu só peguei de Calvino, eu dei sorte, hein? Mas também tem comentário de outras pessoas. Por exemplo, aqui do versículo 31, nós temos um comentário de quem? Temos o comentário de Tyndale. Aí, ó, que legal. William Tyndale fez um sermão sobre isso aqui, eles colocaram aqui, ó. Interessante, né? Então você vai ter uma variedade de comentários, sim, ao longo da Bíblia. Isso é bem interessante. Vamos ler um comentário? Eu sei que vocês querem ler um comentário. Não, aliás, eu vou ler esse comentário aqui, que eu acredito que seja de um sermão de Calvino, para vocês conhecerem um pouco a linguagem dele também. Trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. Uma cura, né? Existe milagre que é omitido pelos outros dois evangelhos. Este milagre, né, que é omitido pelos outros dois evangelhos, parece ter sido relatado por Marcos, principalmente por causa dessa circunstância, que o Cristo restaurou a vida de muitos cegos, não em um instante, como ele costumava fazer, mas de maneira gradual. Provavelmente ele o fez com o objetivo de provar, no caso deste homem, que ele tinha total liberdade. Olha aí, Calvino falando total liberdade quanto a Deus, né? Jesus nesse caso. Jesus tem total liberdade quanto ao seu método de proceder e não estava restrito a uma regra fixa, para não recorrer a uma variedade de método ao exercitar o seu poder. Por esse motivo, ele não ilumina de uma só vez os olhos do cego, e o faz para desempenhar o seu ofício, mas comunica a ele, a princípio, uma percepção sombria e confusa, e depois, impondo as mãos uma segunda vez, permite que eles vejam perfeitamente. E assim a graça de Cristo, que antes fora derramada repetidamente sobre os outros, fluía, por assim dizer, sobre este homem. Interessante a forma como Cristo curou este cego aqui, né? Legal, uma forma de mostrar que Jesus, ele tinha autoridade para fazer do jeito que ele queria e não do jeito que as pessoas pensavam. Interessante essa ideia sobre Jesus, né? Quase ninguém fala sobre isso, Calvino escreveu sobre isso. Só comentários assim. Isso aqui acho que foi extraído do comentário bíblico, não é do sermão, não. Calvino escreveu sermões e comentários também, tá, pessoal? E aqui foi do comentário bíblico neste caso, beleza? Gostou do comentário? O que tem no final dela, né? Vamos olhar no final para ver se tem algum recurso. O final dela faz tempo que eu não olho, para falar a verdade, tá? Eu não costumo usar muitos auxílios no final das Bíblias, tá, pessoal? Eu deveria até usar mais. Essa aqui não traz nada no final, ó. Acaba Apocalipse e ela é encerrada. Com os quadrinhos aqui, ó. Como eu disse, os quadrinhos são quadrinhos do texto bíblico e os comentários a respeito dos reformadores. Uma coisa que eu achei interessante, olha a quantidade de referência dessa página, cara. Muita coisa, né? Será que é sempre assim? Ó, aqui também tem bastante referência. Então, é uma Bíblia que tem... uma outra característica interessante dela são as quantidades de referências, né? Ó. Aqui, olha, também tem bastante, ó. Então, nas referências, essa Bíblia aqui manda bem, ó. Outra. Quase ninguém fala mais, né? Mas tem Bíblias que tem poucas referências e essa aqui, ó, muitas referências, né? Bem interessante. Vale a pena ter ela em casa? Vale por dois motivos. Eu vou falar para vocês o porquê. É uma Bíblia com comentários dos reformadores, isso é interessante, e é uma Bíblia com a melhor formatação do texto King James.
às vezes ela tá mais barata do que a própria Bíblia King James, e aí já vale a pena por isso também. Mesmo que você não goste dos quadrinhos aqui, só ignorar eles, ela é uma formatação perfeita do que a gente sempre quis como King James, então por isso vale a pena. Olhando agora por outro lado, ainda tem a questão das referências, que é mais uma vantagem dela. Então os comentários só acrescentam, a formatação da King James está perfeita e tem boas referências aqui embaixo. Eu particularmente ignoro os quadrinhos aqui, para mim os quadrinhos não vão ajudar, mas o restante todo ajuda, então por isso que vale a pena ainda ter uma Bíblia dessa. E cara, eu achei os preços muito baixos dela, eu coloquei no primeiro comentário desse vídeo. Se você tá me vendo na TV, vai lá no canal, que no primeiro comentário tem os links para você comprar ela também, se você ainda não tem ela na mão, né? Bom, então esse aí foi o combo de hoje, hein, pessoal? Vou voltar aqui para minha tela. Vamos voltar aqui para minha tela. Bíblia de Estudo Reformadores ou Bíblia de Estudo King James, Genebra, né? Quem dera se pudéssemos ter uma King James dentro da Genebra, né? Fazer uma fusão aqui das duas, assim, ó, para parecer uma Genebra com o texto King James. Seria muito bom, mas como não tem, né? Nem tudo é perfeito, a gente tem que ter mais de uma Bíblia para uma resolver o problema da outra, beleza? Vou aguardar os seus comentários sobre as duas Bíblias e também qual a próxima Bíblia deve entrar no combo sobre Bíblias. Duas Bíblias em um único vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa notificações para você ser notificado quando eu subir mais um vídeo para vocês. Bote os comentários, comente bastante aqui embaixo o que vocês acharam. Pode falar mal, pode falar bem, fale o que quiser nos comentários desse vídeo. E se você está me vendo da tela da TV, usa o QR Code para ir no canal e participar também. Enquanto eu preparo mais um vídeo para vocês, assistam um desses 3 que está passando na tela para a gente continuar aqui a ver vídeos aqui no Sobre Bíblia. Tem muita coisa boa para vocês, tá bom? Fique com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.